Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast, em edição especial aqui na Terra do Leite, agora duplamente especial essa edição, porque a gente conseguiu, depois de muito esforço, unir os dois podcasts da bovinocultura leiteira. A gente está aqui, mamíferos, estou aqui representando mamíferos e estou aqui com o radialista da bovinocultura leiteira, a voz mais bonita da bovinocultura leiteira nacional, com o Juliandro, que vai dar um alô para vocês aí, participar dessa abertura. Vamos lá. E cumprimenta o pessoal da Conversa com Leite, mas fala um alô para os mamíferos também. Que felicidade, mamíferos, eu estar aqui com vocês. É bondade do Ronaldo. O fato dele gravar minha voz, não é nada disso. A gente gosta de falar de vaca. Talvez seja aí o grande ponto que é comum para a gente hoje. E é uma felicidade muito grande poder, como bem disse o amigo, estar unindo os dois podcasts, o Conversa com Leite, com mamíferos, que inclusive eu sou um assíduo espectador. E como é bom a gente poder falar de vaca, poder falar da realidade do sul do Brasil, que é que eu vivo mais, o estado do Paraná, e também aprender com o grande estado que há séculos leva a bandeira do leite e é, não à toa, o maior produtor do Brasil, que é o estado de Minas Gerais. Essa união é bonita. Com muita felicidade, acho que dois representantes aqui, raiz, né, aí do leite nos dois estados, né? E para a gente, assim, uma felicidade muito grande. Eu queria te agradecer a dedicação que nós tivemos, né? Foi muita troca até a gente conseguir estar junto aqui. Agradecer aqui a sua participação em nome de todos os mamíferos. Queria dizer para você que mais do que assistir o podcast, a gente vai lá tirar ideia mesmo, nós somos invejosos. Sem dúvida, a gente cresce com isso, né? A gente vai lá tirar ideia, vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, te dou os parabéns aí por esse trabalho de levar informação para a cadeia produtiva do leite, até onde a gente puder alcançar e poder contribuir de forma leve, né? A gente busca fazer isso de forma mais leve possível para que o conhecimento chegue aos produtores. E hoje, mamíferos e a galera toda da Conversa com Leite, eu já queria fazer a proposta aqui para a gente poder capitalizar. Se você está nos assistindo, segue um, segue o outro, vamos fazer essa troca. Informação nunca é demais. Se a gente te trocar duas maçãs aqui, cada um vai embora com a maçã, mas se a gente trocar ideia, cada um vai embora com duas ideias. Duas ideias, então, e a gente evolui com isso. É isso aí. Então, estamos contando com vocês para poder seguir, né, fazer essa troca de seguidores aí e ajudar a gente a levar cada vez mais informação para a bovinocultura leiteira como um todo. E nessa oportunidade de hoje, nós vamos conversar sobre as diferenças que nós temos, as principais diferenças entre produzir leite em Minas Gerais e produzir leite no Paraná. E aí, Juliano, queria te deixar à vontade para poder fazer uma abertura, uma caracterização da produção do leite no Paraná. Depois eu dou uma pincelada aqui como é que eu vejo um pouco disso em Minas Gerais e depois a gente vai para os aspectos mais técnicos. Dá para a gente pensar primeiro sobre os aspectos estruturais, na forma geral, as características de produtor, aquilo que, vamos falar assim, o que representa, né, quando se pensa no leite no Paraná, e eu vou falar um pouquinho do que eu penso para Minas e depois a gente entra na parte técnica e como nós dois gostamos de falar mesmo, daqui para frente é só para trás. Vai faltar assunto. Vai faltar assunto. Como é bom a gente falar da história para entender o que se passa no presente. E quando a gente olha o leite no estado do Paraná, talvez por vocação, a bacia leiteira que hoje é a mais tradicional do ponto de vista técnico é justamente a que nos recebe hoje. Nós estamos nos Campos Gerais, em Castro, né? E a imigração holandesa, já do final do século XIX, com um grande impulso no pós-Segunda Guerra Mundial, trouxe muitos imigrantes para cá que já vieram com o sangue na veia, leiteiro, já vieram com esse tino de trabalhar a vaca tecnicamente. E todo o estado do Paraná hoje, com raras exceções, talvez a parte do norte que divida com o estado de São Paulo um pouco menos, talvez o sul do estado do Paraná, algumas regiões, não exista a produção de leite com muita presença. Ademais, todas as regiões têm vaca, mas advinda de produtores que originalmente eram e permanecem sendo vocacionados em roça.
em agricultura, suinocultura muito forte, depois avicultura também, e o leite, talvez pela capacidade de geração de receita por hectare, para muitas propriedades, entenda estas, propriedades pequenas, acabou se tornando a opção mais rentável. Então, se nós formos imaginar a região mais tradicional, de fato, os Campos Gerais do estado do Paraná, mas todas as outras regiões, caracterizadas essas por pequenas propriedades, com terras muito férteis, muito agricultáveis, acabaram colocando as propriedades leiteiras, na sua grande maioria, em pequenas propriedades, entenda aí, 15 a 20 hectares de média. Isso é muito oscilante, é fato, mas são pequenos núcleos produtivos e que buscam, sem dúvida nenhuma, otimização de média, otimização de receita. E uma coisa é fato a gente constatar, nos últimos anos, muitas propriedades que não tiveram essa evolução de média para automaticamente pôr mais leite no resfriador e mais dinheiro no bolso, acabaram sucumbindo, acabaram vendendo vacas, acabaram por diversas razões substituindo a atividade leiteira por outra atividade rural ou até vendendo a propriedade. Então, eu faço agora menção, Ronaldo, a realidade que o último anuário da Embrapa deixou muito claro, onde o Dr. Nelson Renteiro escreveu, puxa vida, do ano 2001 para cá, 23, 24 anos, cada 10 produtores de leite do Brasil, 7 pararam. Ouvi um dado de um consultor da município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, o Brescov, que disse que de 2017 para cá, a metade dos produtores de leite parou. E se nós formos levar isso aqui ao pé da letra, na realidade do Paraná não é diferente. Nós tivemos uma série de fazendas fechando. Então, caracterizá-las hoje, ainda temos um pouco de leite focado a pasto, muito embora esteja reduzindo esse número. Talvez o noroeste do estado tenha ainda muitos representantes desse modelo, mas a tendência está sendo a intensificação em quem permanece no pasto e, sobretudo, aqueles que estão fechando, para fazer o dinheiro permanecer no bolso, aumentando, logicamente, essa condição de rentabilidade e fazer frente a essa realidade que disse aí do Renteiro e que o Glauco Carvalho também da Embrapa tem sido muito incisivo. Os produtores de leite do Brasil têm fechado as portas e no Paraná, infelizmente, não está sendo diferente. Bom, vou falar para o pessoal um pouquinho mais sobre Minas, uma caracterização geral da produção de leite lá. Minas Gerais tem algumas características muito marcantes, Juliandro. Veja só, observe numa eleição presidencial, Minas Gerais, o resultado em Minas Gerais ele é parecido com o resultado nacional. Porque Minas está no meio do negócio e de Ipatinga para cima, o sotaque é baiano, o clima é baiano. Quando você pega a zona da mata lateral, dividindo com o Espírito Santo e Rio de Janeiro, todo mundo torce para o Flamengo. Montanha atrás de montanha, não tem topografia para produção de leite, para produção de grãos, muito difícil a produção de grãos. Sendo difícil a produção de grãos, eu tenho um lado bom e um lado ruim. O primeiro, o grão não entra competindo. A monocultura do grão não entra competindo. No entanto, a produção de leite ali é feita em pequenas áreas, em pequenas propriedades, com topografia difícil de mecanização, né? Então, essa região mais ao leste de Minas, a gente tem essa característica, muito montanhosa. Quando eu vou para o nordeste de Minas, muito montanhosa, com dificuldade na pluviosidade, dificuldade de chuva. Quando eu migro para noroeste de Minas, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, a região está entre as regiões do Brasil em que mais cresce na produção de leite ao redor de Patos de Minas. Tanto que as grandes empresas estão migrando para lá. A gente cresce lá em taxas parecidas aqui do que acontece aqui em Castro. No entanto, o cluster ainda é menos organizado, né? Quando eu vou para a ponta, para o Triângulo Mineiro, a gente ali tem alta produção de grãos, favorece muito a produção de grãos pela topografia, muito parecido com o clima de Goiás, muito parecido com a realidade de Goiás.
O cara que mora em Uberlândia, Uberaba e tal, ele é quase goiano também. Aí quando você vai pro sul de Minas, né? Aí tradicionalmente sempre foi uma bacia leiteira muito grande. Para você ter uma ideia, quando a gente coloca no mapa Caxambu, Juiz de Fora, Viçosa, Oliveira e volta em Caxambu, isso dá um quadrilátero. São 4 cidades, Campo das Vertentes, sul de Minas. Quando eu pego esse quadrilátero aqui eu atendo 70 laticínios. 70 laticínios? Num raio de aproximadamente 150 quilômetros, tem 70 laticínios. Quando a gente vai para Minas Gerais todo, nós estamos falando de aproximadamente 1.000 laticínios, onde tem 564 com CIF. Imagina? Então é um coração da produção de leite e com muitas indústrias envolvidas, né? Essas indústrias normalmente pulverizadas, várias indústrias de todos os tamanhos que você pensar, né? E a produção de leite fica muito distribuída e a competição entre as indústrias para comprar leite ela é muito grande. São muitos players, muitas marcas, regionalizado. Então, por mais que tenha um gigante do lado de cá brigando, mas você tem um cara local ali que ele domina aquele mercado local, né? Tanto na compra de leite quanto na venda dos produtos. Então, assim, é uma produção ali diferente. A gente tem, então, essas diferenças. Tem regiões altamente tecnificadas, a exemplo de Patos e a exemplo de Taiandu, que está na serra, vaca holandesa produzindo leite, subindo escada, tem isso lá, altamente tecnificado, com índices parecidos, tecnicamente, parecidos com os daqui de Castro, uma região pequenininha, né? E em Patos de Minas também a gente tem essa característica. Então, eu dei um geral aqui de como é que a produção de leite em Minas. Para você ter uma ideia, não tem nenhum CEP que você me passar em Minas que não tem um veterinário nosso a mais de 100 quilômetros. Meu amigo, aproveito fazer uma pergunta que é uma curiosidade que me surgiu. Eu comentava há pouco da diminuição de fazendas. Você acredita que esse número tão chamativo de laticínios, imagino, sei lá, 400, 500 ou centenas de laticínios, a tendência deles é sumir do mercado e ficarem poucos? Você vê isso na lógica do cenário mineiro? Ou tem lugar para todo mundo? Eu acho que a tendência de consolidação, né, que é o termo que vem se usando por aí, ela vai acontecer, né? Só que Minas tem uma característica especial. A gente tem em Minas a questão do queijo artesanal que vem sendo fomentado pelo Ministério da Agricultura, vem sendo trabalhado. Eu tenho regiões, como a Canastra, como a região do Cerro, que eu tenho muitos pequenos produtores, muitas queijarias que produzem um queijo de valor agregado. Aí eu vou para a região do Campo das Vertentes, onde eu tenho produção de queijo fino. Tem players importantíssimos na produção de queijo fino. Esse pessoal é muito difícil do cara grande fazer um produto na qualidade que eles fazem. É muito difícil. Então, a gente tem algumas marcas que, não vou dizer que elas são imbatíveis, mas para poder... eu acredito que os grandes não tirariam elas do mercado pela força, mas pode ser que eles venham comprar o laticínio com a marca e tudo, entendeu? E eu acredito que eles, ao fazer isso, devam se preservar a marca, né? Vou dar um exemplo, laticínio Cruzilha, comprado pelo Ultratize, um player importante que é de um fundo de investimento, né? Do Aqua. O fundo de investimento comprou. É uma operação que está sendo preparada para ser vendida. Então, veja que esse movimento, a partir do momento que o mercado financeiro descobre esse movimento, se esse movimento performar bem no mercado financeiro, a tendência é que isso se repita e eu vou preservar algumas marcas que são fortes, muitas marcas vão sair do mercado, eu não tenho dúvida. O laticínio pequeno que produz commodity vai sair do mercado, né? Produz mussarela, entre outros, assim, ele tende a ficar muito difícil para ele. Eu acredito sim que ele sai do mercado. Então, assim, a consolidação, redução do número de laticínios, eu falo isso dentro do nosso ecossistema. A gente trabalha hoje com 276 laticínios em todos os negócios que fazemos. 276 marcas diferentes. Eu falo que daqui 10 anos
eu pergunto assim, pessoal, quantos laticínios vocês querem estar atendendo daqui 10 anos? Está com 276, todo mundo responde 300, 400 e tal. Fala assim, ó, vamos lutar para a gente estar trabalhando com 150. Porque o laticínio, aquela marca, ela não está no jogo mais, entendeu? Então isso aí vai acontecer. Existe mercado para todo esse queijo? É lógico que a gente entende, o queijo mineiro ele é nacionalmente conhecido e se falou em leite, falou em Minas, você vai falar de queijo. Pensando nos negócios no Brasil e nos negócios de exportação, hoje existem esses canais, o pessoal vê com bons olhos, com empolgação esse escoamento do queijo mineiro para o estrangeiro? Então, eu acho que tem mercado, eu não tenho dúvida que tem, e dá para a gente poder fazer uma análise mais em cima de alguns números. Veja só, da década, tem um livro escrito pelo Almir, que ele conta uma história que é interessante. Minas tem a área semelhante aos 3 estados do Sul. Sim. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina somados. A área é semelhante. A produção de Minas na década de 90 era muito maior do que a dos 3 estados, e os 3 estados somados ultrapassou a produção de Minas. Então, os 3 cresceram numa velocidade muito maior que a de Minas, e Minas deu uma estabilizada, com os mesmos problemas e dificuldades aí no produtor, muitos produtores saindo da atividade, mas esse leite sendo substituído por produtores se profissionalizando. Então, ou seja, a gente não está perdendo volume. Leite em Minas não cai, mas também cresce numa taxa muito baixa, né? Ou quase podemos dizer que não cresce, né? Então, leite em Minas estabilizado. Goiás com a queda grosseira na produção, e o leite de Minas ali abastece os grandes players do estado de Goiás, né? E a gente pensar a nível Brasil, esse somatório, o movimento do Nordeste de crescimento, o movimento de Goiás de queda, e Nordeste substituindo parte do leite que está sendo perdido em Goiás. No entanto, Goiás nos fornece o grão e a gente devolve o leite para lá. Eu não quero pôr lenha na fogueira, porque eu sei que existe uma certa boa rivalidade entre Goiás e Minas. Mas vamos aprofundar esse tema. Nos anos 90, sobretudo aí nos últimos 5 anos, início da primeira década do século, muitas indústrias colocaram plantas grandes no estado de Goiás. E numa expectativa de que lá, eu entendo, a expectativa do momento que houvesse uma ampliação no volume de leite, e não foi o que a gente observou. Goiás talvez esteja estagnado ou até reduzindo sua produtividade. O que é que aconteceu da indústria ter errado o pulo em investir? Do produtor goiano não ter puxado, enfim, o volume de leite? Eu não sei se a gente entra nessa seara um pouco polêmica. Não é polêmica, assim, eu convivo com a indústria, eu sei o que aconteceu. Então, tem os players, o empreendedor que estava ali, né? Aí nós estamos falando, não tem como não falar, aí Italac e Piracanjuba, né? Estão entre os maiores players do Brasil, e elas ali partilham a captação com Lactalis, os 3 maiores players de captação no Brasil, né? Ali feito ainda na base do CCPR. Então, o que aconteceu? Com a vinda e o crescimento do longa-vida, essas plantas se desenvolveram bastante e foram instaladas e investidas por movimentos em que tinha o crédito, tinha oportunidade de crescimento e tinha vantagem tributária. Então, isso motivou a operação ser construída na posição que ela foi construída. E existia, né? Qual era o pensamento? Tecnificação, a produção do grão está aqui, vamos avançar, criar a planta aqui, o negócio vai dar certo. Houve a desconexão? O grão veio e tratorou a vaca, tirou a vaca de lá. O plantador de grãos, ele se conectou com o mercado financeiro mais cedo e ele opera alavancado. Então, como ele vai crescendo a escala de produção dele, com acesso a crédito, trabalhando alavancado, aprendeu a trabalhar com o dinheiro dos outros e tirar a margem dele, esse cara foi tirando as vacas do caminho. Aonde passa trator, vamos tirando vaca. Então, é a realidade de Goiás. Imagina, em 2022, Goiás caiu 23,9% na produção em um ano. Uma loucura, entendeu? 1/4 de queda na produção.
O produtor de leite não conseguiu acompanhar o produtor de grão. O produtor de grão operando alavancado, trabalhando com o dinheiro dos outros, com a política madura de crédito, e o produtor de leite tendo que trabalhar com o dinheirinho do mês, lutando para poder crescer, com a margenzinha que ele conseguia segurar, com a recria que ele conseguia segurar, aqueles que conseguiram segurar. Idade avançada, problema de sucessão, uma série de coisas que a gente conhece. Vem a família, aluga a terra para o plantador de soja. Eu tenho 100 hectares de terra, alugo para o plantador de soja R$ 1.200 o hectare, R$120 mil por ano, R$10 mil por mês, e vou dormir, beber cachaça e pronto, entendeu? Quer se incomodar. Entendeu o drama? E isso tirou muita gente da atividade em Goiás. E foi... dividiu ali o dinheiro com a família e boa, vive de aluguel, entendeu? Plenamente. E esse movimento vem acontecendo. Agora, quando você tecnifica, exemplo, região de Orizona, Goiás, região que está muito próximo da planta da Piracanjuba, é uma região que houve um investimento, é um polo, é a mini Castro da região lá, é uma região que houve alguns investimentos e alguns estímulos, e é uma região que performou muito bem, muito composto, muito confinamento, cresceu muito. E aí você pega um hectare nessa região, faturando 30, 40, 50 mil reais, e a soja faturando em 2 plantios 15, não entra. Entendeu? Aonde tecnifica, você fecha a porta para a monocultura, na forma geral, da soja e cana. Cara, interessantíssimo. Faz um tempinho, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Roberto Rodrigues. O doutor Roberto Rodrigues foi ministro da Economia do país, e um cara, se tratando de agronegócio, um dos grandes cérebros do Brasil. E eu fiz uma pergunta para ele muito direta, professor, qual que é o caminho para o leite? E ele, sem pestanejar, me disse, é exportar queijo fino. Nós temos que vender produto de valor agregado para o mercado estrangeiro. E aí é que eu fiz a pergunta para ti sobre como é que está Minas Gerais hoje, no sentido de exportações. Porque eu percebo no Paraná, sobretudo no meu município, município de Toledo, uma movimentação muito grande em cima das agroindústrias. De não necessariamente uma planta laticínia comprando leite e fazendo queijo, mas das fazendas relativamente pequenas, montando a sua estrutura e fazendo o seu queijo. E eu me pergunto, eu sou entusiasta disso, mas até que ponto que nós estamos maduros o suficiente para dizer para as fazendas, façam que vai ter quem compre? Essa é talvez um ponto de agonia, sabe? Porque... Honestamente, vou te dar minha opinião em relação a isso. Todo produtor de leite que chega para mim com aquela empolgação, falando assim, eu quero produzir queijo, eu dou um choque de realidade nele. O que é uma indústria laticínio? Uma coisa é você fazer uma queijaria, você montar queijo fino, vou vendendo um pouquinho, vou criar uma jornada. Não dá para você pegar a foto do cara que teve sucesso com isso. Vamos dar um exemplo. Eu Braga, lá no Carmo Paranaíba. O cara começou com a queijaria pequena e... em 20 anos, de repente, ele deu certo. Eu não sei se é exatamente 20 anos, mas assim, uma jornada, um player importantíssimo. Sofrido no início, propriedade pequenininha, com muita garra, sofrimento e tal. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje tem um volume de leite gigante, tem um ecossistema ao redor dele, tem um know-how no mercado, vende um queijo muito bem, agrega valor, etc. Mas quantos Eudes Braga tem por aí? Quantas pessoas vão conseguir performar dessa forma? Não é simples. Então, um pequeno produtor de leite que chega para mim animado, falando assim, eu quero agregar valor no meu produto, eu quero produzir o queijo. Tem um caminho da informalidade, sendo pequeno mesmo, produz o queijinho lá e entrega. Não vou entrar nessa seara, não vou discutir isso, mas aquele que quer se formalizar é um baita desafio. O cara vai mudar o nível de gerenciamento dele. E aí a gente cita para eles a quantidade de coisas que ele precisa de pensar. O mercado, ele precisa ser analisado e conquistado. A pessoa precisa de entender aonde que ele vai alocar esse produto, né? Então, assim, agora, eu não tenho dúvida, não é para todo mundo. Pensa quantos meninos jogam futebol no time de base para sair um Neymar, entendeu? A analogia é essa. Muita gente vai tentar, e dependendo do tamanho do risco que tomar, vai tomar um tombo muito grande. Muita gente vai ficar no caminho. Isso é fato, entendeu?
e de diversos portes. Nós estamos falando aqui que players já consolidados, laticínio de 5, 10, 20, 30, 50 mil litros de leite, vai ficar para trás. Agora você imagina um pequeno produtor, entendeu? Então, eu estou aqui para fazer medo em ninguém. Eu tenho certeza que agora eu vou contar o outro lado positivo. A gente já atende um laticínio que chama Serra da Estrela. Ele fica próximo da Danone. Olha com quem ele está concorrendo. Ele fica do lado ele fica a 20 km de distância da fábrica da Danone. O cara construiu um queijo que ninguém tem. Ele não consegue produzir a quantidade que ele precisa para vender. A demanda é enorme. Não tem para quem quer. Ele não tem para quem quer. Entendeu? Então, ou seja, eu estou falando assim, deixar claro, é difícil, mas tem jeito. Entendeu? Se você fizer... Agora, a gente precisa de competir com a estratégia que é compatível com o negócio. Se você tem um pequeno negócio, você precisa, e decidiu, né, ali ser pequeno, está começando como pequeno, precisa de ter agregação de valor. Agora, se entrou no campo da commodity, mussarela, leite em pó, e etc e tal, quem entrou nesse campo da commodity está condenado. Está condenado. Porque tem que vencer na escala. é escala, entendeu? Você vai pegar, vamos dar exemplo, um player importante, né? Um laticínio Porto Alegre, um player importante do mercado. Tem a habilidade de operar o pó, operar o soro, operar na mussarela, tem uma bateria, tem um mix de produto muito grande, consegue distribuir, tá ruim aqui, coloca de lá, tá ruim daqui, coloca de lá, tá bom aqui, e vamos intensificar aqui, consegue fazer esse jogo à medida do que o mercado está performando. Como que um produtorzinho de mussarela de fundo de quintal vai competir com um cara desse? Nunca, não consegue, entendeu? E essas empresas, devido à competição para matéria-prima, essas empresas entram competindo pela matéria-prima de uma forma tão pesada que aquela pequena queijaria, aquele pequeno indústria não consegue. Meu amigo, aquele número que eu coloquei sobre o Sul, obviamente essa é uma estatística, não existe um número absoluto conhecido, mas sim tendências de redução de número de fazendas. Minas Gerais tem acontecido assim também nos últimos anos, enxugando o número? Como é que está essa realidade hoje? Sobre Minas, nós fizemos um levantamento em 26 laticínios que a gente trabalha. Minas, Goiás, São Paulo e Paraná. 26 laticínios. Pegamos a população de produtores deles, não foi a amostra. Nos 26 laticínios foi a população de 5.200 produtores. Nosso time entrevistou essas pessoas. 67% desses produtores não têm sucessão familiar e a idade média é 57 anos. Então, a gente estima que nos próximos 10 anos, já passou 5 que nós fizemos essa operação, e a estatística também nos mostrou que a gente tinha apenas 2% acima de 70 anos, então, ou seja, chega em 70 anos para. Então, isso fez com que, de 2019 a 2029, a gente perderia ali 20% dos produtores, no cálculo, a estatística do negócio mostrou isso, 20% dos produtores sairiam do negócio por um único motivo, idade sem sucessão. Então, dá para imaginar, assim, 20% saindo só por um motivo. Aí você tem os problemas de competitividade, os problemas gravíssimos de mão de obra, muita gente saindo da atividade por problema de mão de obra. Para você ter uma ideia, eu moro, minha família na cidade pequena, próxima a Lavras, se chama Perdões. Extinguiu a produção de leite. Não tem, entendeu? Acabou todo mundo. Era uma atividade importante, sustentava muita gente, acabou, entendeu? E ao redor de Lavras, quem morava em Lavras há 6 anos atrás, nunca tinha visto um pé de soja na vida. Nunca tinha visto. Se mostrasse, não sabia o que era. Ao redor da cidade foi colonizado e players importantíssimos, pessoas, famílias tradicionais da produção de leite, abandonaram a atividade e alugaram para o grão. Então, é um movimento que vem acontecendo de forma avassaladora. Aonde passa trator, ou tem que acontecer a tecnificação forte, ou o grão vai tomar. A tendência, mesmo onde exista a condição de ter competitividade, de ter o leite dando dinheiro, vamos falar assim, você acredita que esse perfil realmente será só de quem
ter escala, permanecer na atividade? Encantar os filhos, ter mão de obra? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. A atividade leiteira, ela é a única que ainda mantém o pequeno produtor. Alguns casos, horticultura. Né? Alguns casos, hortifruta, né? O hortifruti aí pode ajudar a manter alguma coisa em alguns casos, mas a atividade leiteira, ela é a única que com muita liquidez, facilidade de venda, você tem gente disputando o leite do pequeno produtor, é a única atividade que ainda mantém esse cara. Mas esse movimento está ficando cada vez mais estrangulado. E aí eu vou por dois motivos principais. À medida que a técnica avança, você vai tendo oferta de leite em outros patamares. Como eu tenho oferta de leite em outros patamares, eu vou estrangulando o resultado do pequeno produtor, certo? A outra frente que está judiando disso é a seguinte: como a planta industrial cresceu muito, a gente tem aproximadamente 50% de ociosidade na planta industrial nacional, eu tenho uma competição muito grande entre indústrias por leite. E isso leva a indústria a proteger o grande produtor, porque se ela perder o leite daquele cara, o estrago na fábrica é muito grande. Como que ela faz essa proteção? Fatalmente, ela tem que, no mix, no preço médio da empresa, ela tem que abaixar o preço do pequeno produtor para conseguir pagar mais para o cara grande. Essa é uma realidade de mercado. Por faltar matéria-prima, não é por causa de logística, a diferença de frete de um para o outro varia. Quando muito é 20 centavos, não é por logística. A realidade é por causa da demanda, por oferta e demanda, que é o que dita preço. Como esse cara ele é muito assediado, o preço dele sobe desproporcionalmente. Isso ficou um distúrbio, virou um distúrbio de mercado. E como que nós estamos trabalhando para poder mudar essa realidade? Que eu acho que é a pergunta mais importante. Essa distorção de mercado ela foi tão grave que a parcela da vaca por litro de leite ficou mais barata do que a diferença de preço entre o grande e o pequeno produtor. Então, se a indústria der a mão para o pequeno produtor e construir o leite junto com o pequeno produtor, ela compra o leite mais barato. Ela faz uma ação social, uma transformação, ela muda a realidade dela de custo, reduzindo custo. Ela dá a vaca para o produtor, economizando dinheiro. A distorção chegou nesse nível, entendeu? Então, esse é um movimento que nós estamos tentando fazer para resgatar uma fração dessas pessoas que ainda têm chance. Muito bem, é uma coisa que realmente impacta. Quanto você imagina que daqui, quem sabe, uma década, vai ser o mínimo de volume produzido por fazenda para viabilizar? 500 litros por família é uma realidade atual. 500 por família? 500 litros por família que depende daquilo. Se sou eu e minha esposa que estamos dependendo desse negócio aqui, vamos tirar 500 litros de leite. Se eu vou precisar contratar um funcionário, eu vou ter que organizar para eu e a família dele tirar 1.000. Entendeu? Vamos ter que contratar mais gente, porque agora nós queremos ajustar as folgas. 1.500. Entendeu? E assim vai. E isso pode ser num curto espaço de tempo, devido à escassez de mão de obra, sucessão familiar. Para ofertar qualidade de vida para o envolvido, o número hoje é esse. Entendeu? Eu estou com um pouco menos, eu consigo sobreviver, eu vou aceitar uma margem menor e tal, ainda vive. 350 e tal, e ainda vive. Agora, quem está abaixo disso aí, está vivendo a subsistência. Tem qualidade de vida, não. A experiência tua, que eu sei que é vasta, com consultoria, com a extensão rural propriamente dita. Quais são as alternativas hoje? Que conselho você daria para o proprietário, que é mão de obra familiar, ou 100% familiar, ou parcialmente, que contrata também, para ela motivar o filho a continuar nas vacas, continuar com leite? Fazer dinheiro. É melhor... Fazer o dinheiro. Sucessão que faz com dinheiro. Não tem? Melhorar tecnicamente. Quem faz sucessão familiar é com dinheiro. Se você colocar 500 litros de leite para a família do seu filho, e se ele formou em veterinário, ele vai ganhar mais dinheiro tirando os 500 litros de leite junto com você lá do que trabalhando em veterinário para os outros. Nossa. A resposta é simples, entendeu? O camarada formar em veterinário hoje for trabalhar num pet shop, a faxineira ganha mais que ele. Entendeu? O que eu estou falando aqui não é popular, mas vai conferir. Mas é. Entendeu? Nós tem 900 escolas de veterinário, tem 1.100 escolas de veterinário no mundo. 600 estão no Brasil, 500 estão no Brasil. 500 no Brasil. Era 900 há 5 anos atrás. Cresceu mais 200 no Brasil.
Aqui no Brasil foi para 500 escolas de veterinário, entendeu? Lembra da oferta e demanda, que é o que faz, bota preço nas coisas? A grande oferta de veterinários reduziu o preço do veterinário, me entende? E aí a gente precisa, né, de criar, a gente está trabalhando isso dentro do leite, criando um ecossistema para fortalecer e gerar renda para os veterinários que estão com a gente. Então a gente está trabalhando para poder conseguir mudar essa realidade também no time que está com a gente, no nosso ecossistema. Mas não é fácil quando você vai para fora do leite aí, é muito mais difícil. No leite ainda tem espaço para muita gente, mas para fora do leite ainda é muito difícil. Aproveite compartilhar com o público do Conversa com Leite, que eu sei que os mamíferos te conhecem há muito e todo o trabalho teu e da tua equipe. Como é que funciona o teu ecossistema, o teu trabalho, aquilo que você realiza a campo, em Minas Gerais, São Paulo, enfim, nos estados que vocês atuam? Fatalmente, no mamífero, você acredita que a gente nunca contou isso de forma organizada? É que é tanta coisa e tanto resultado bom, afinal de contas, né? Bom, mas a gente vai lançar formalmente, né, esse ecossistema que a gente deu o nome de Origem, um grupo de empresas, na qual nós temos participação em todas essas empresas e a holding nossa é dona de algumas em 100% e tem participação em muitas delas. E que essas empresas elas se convergem num propósito: levar aumento de volume e renda para os produtores, melhoria da qualidade do leite e melhoria da relação comercial entre produtor e indústria. Grandes dores, né? Elas se convergem aí. E basicamente são 7 negócios. Vamos tentar lembrar os 7 aqui, né? Vamos lá. Eu te ajudo. Vou ser rápido. A gente tem uma certificadora que chama Serpro, a certificadora de leite A2 e bem-estar animal. A gente tem um laboratório que tem um kit para desenvolvimento, para a gente identificar agente causador de mastite. A gente tem um software que faz todo o trabalho de gerenciamento entre a relação comercial entre o produtor e a indústria, software do produtor, um software um aplicativo do transportador e o aplicativo do técnico de campo. Ali a gente hospeda todas as informações dessa relação comercial e faz a gestão desse trabalho no campo. Então, como é que é feito o pagamento, onde estão os produtores, a logística disso, roteirização disso opera dentro desse sistema. Então, a gente falou de 3. Certificadora, falamos da empresa de tecnologia e já até me perdi, é muita informação. Vou falar de mais uma. A gente tem a Milkverso, está sendo lançada agora em outubro, preparamos já um outro sistema. Falou da empresa de cultura. Do laboratório, isso, do laboratório. Vamos falar agora da Milkverso, que é uma empresa de formação de ordenhadores. Um grande problema, né, de principal dor do produtor de leite é essa. A dor da indústria é a competição pela matéria-prima, a do produtor de leite é mão de obra. Então, essa escola de formação de ordenhadores, ela começa a operar a primeira turma agora em outubro, onde a gente vai fazer a conexão. Vamos buscar pessoas da cidade e não se enganem, a gente já fez a prospecção disso, é assustador a quantidade de gente que quando entende o que a gente faz quer trabalhar com a gente. É assustador. E nós vamos provar isso. Nós temos uma estratégia para provar o que nós estamos falando aqui. Em que sentido você diz? Eu estou te falando que eu vou preparar um banco de currículos de aproximadamente 20 mil pessoas querendo trabalhar com leite. De pessoas que não são... Que nunca mexeram com isso. São da cidade, como se diz. Isso. Nós temos uma estratégia para preparar um banco de currículo de 20 mil pessoas querendo trabalhar com leite. Vai sobrar mão de obra. Vai sobrar mão de obra. Então, assim, primeiro, esse cara quer. Agora a gente tem que capacitar ele. Qual o nível de capacitação que o fazendeiro está precisando? Você quer um ordenador? Você quer um cara que insemina? Ele tem que ser tratorista também? Aí a gente vai preparando essa pessoa em doses para não sobrecarregar, para não ficar caro para o produtor na aquisição, entendeu? Cara, é tanta conversa boa que eu acho que daria uns 3 episódios só no dia de hoje, hein? Se a gente for falar da Milkverso, dá um episódio, porque a dor é grande no produtor. Quanto tempo você acha que uma pessoa que nunca viu uma vaca na frente fica habilitada a entrar num fosso de uma sala de ordenha, por exemplo, em 90 dias? Não, só para operar a ordenha, 2 semanas. Bem treinado, fica muito bom. Com 2 semanas ele fica muito bom. Só para operar a ordenha.
né? E vai lavar, fazer um bom manejo de ordenha, todas as técnicas de qualidade do leite, todos os controles, indicadores de qualidade do leite. Com 2 semanas ele fica muito bom. Aí depois ele vai pegar agilidade, né? Vai pegar velocidade, domínio e tal. Aí ele tem que se expor, né? Experiência ele vai pegar com o tempo. Mas estar preparado com 2 semanas ele fica bom. Entendeu? Meu amigo, interessantíssimo, né? E é, como você disse, uma grande dor a falta de mão de obra, né? Mas é muita gente que quer, quando não entende o que faz, quer trabalhar com isso. Mas é muita gente, é o exército. Entendeu? Sabe por que hoje não está lá? Porque não foi feito nada para ter. Entendeu? Olha a provocação que eu estou fazendo aqui. E muito em breve nós vamos provar isso, nós vamos botar isso aí. Por mais lenha na fogueira. E tem muito cara de ordenha que está ganhando muito mais do que veterinário com diploma, né? Um ordenhador ganha mais do que 90% da população brasileira hoje. Um ordenhador hoje, ele recebe mais do que 90% da população brasileira. O pessoal do Mamíferos do Conversa com Leite, essa frase aqui, nós temos que fazer, é short é o nome do que se diz aí para colocar em Instagram e Facebook, né? Veja essa expressão. Um ordenhador hoje, muitos casos, um ordenhador bom, um ordenhador não, uma pessoa que insemina, que toma conta da ordenha, que opera minimamente um trator ali ao redor da fazenda ali, um cara que domina o manejo da bovinocultura leiteira completo, esse cara hoje ganha mais do que 90% da população brasileira. O cara desse hoje ganha mais de 2 salários mínimos. E aí eu lhe pergunto, essa atividade dá dinheiro ou não dá? Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Bom, te falei da Milkverso, que é essa escola de ordenhadores, tem a Companhia do Leite da Consultoria, e a Milksat, que hoje, neste momento, né, você viu lá, tanto a Evomilk, que é o software de gestão, quanto a Milksat, foi o 1º e 2º lugar no concurso das startups aqui na terra do leite, né? A gente competiu com 28 startups e pegamos o 1º e 2º lugar. E só trouxeram 2, né? Se trouxesse uma terceira... Eu acho que se a gente tivesse trago a Milkverso, ela... Em época de Olimpíadas ia ser ouro, prata e bronze. Aí o pessoal aqui lançou a frase, né? Melhor que nós é só nós mesmos. Na prática. Aqui, mas brincadeiras à parte, né? Da Milksat, eu acho, a gente fala bastante dela nos podcasts já, mas são sensores que a gente coloca na ordenha e consegue monitorar a ordenha. E acoplado à Milksat, a gente vem fazendo um trabalho do CalHub, que é a parte núcleo de prestação de serviço da Milksat, que nós vamos começar um piloto no Laticínio PJ, que eu aproveito aqui para agradecer. E estamos muito avançados na negociação com a Verde Campo, que estão próximas de nós ali, para a gente fazer esse trabalho do monitoramento da ordenha. E estamos acoplando isso aí à certificação de bem-estar animal, né, pelo livre de dor. E no CalHub a gente roda um trabalho sanitário que está ligado junto com a Milksat, todo um trabalho de sanidade para prevenir mastite, vacinas, etc., para prevenir mastite, e a gente estendeu esse calendário vacinal e sanitário para todo o rebanho. Então a gente entrega um protocolo de boas práticas, onde os fornecedores dos insumos é que pagam o profissional que vai executar esse protocolo para o produtor. Se falta mão de obra, a gente precisa dar a mão. Nós precisamos de ajudar ele. Então nós não vamos mandar recado que tem que vacinar, a gente vai lá vacinar para ele, nós vamos trocar a teteira para ele, nós vamos calibrar a ordenha para ele, nós vamos calibrar o tanque para ele, vai limpar o regulador de vácuo para ele e assim vai. Então essas são as 7 empresas, né, que estão no jogo aí. Se eu esquecer alguma, eu queria destacar a construtora, se faltou falar dela. A gente tem uma construtora que hoje faz confinamentos modulares, né? E também é uma revolução aí que nós nem lançamos ainda, já vendeu 50 galpões. Meu amigo. Nem falou para os outros ainda, já tem muito confinamento para montar. Nem fez propaganda já. E o ponto crucial é que a gente tem uma financeira acoplada a esse trabalho, né? Tem uma financeira parceira acoplada a esse trabalho e entrega o confinamento já financiado. Você acredita que num futuro de médio prazo, quem sabe 5 anos aí, boa parte das fazendas do Brasil fechem o gado, vão confinar, ou sempre vai haver o espaço para o leite com parte do volumoso a vaca buscando ou parcialmente a pasto? Ou a tendência é que feche em praticamente todo o Brasil leiteiro? Bom, se o pessoal vai caminhar para fechar, eu tenho respondido isso. Eu fui balde cheiano raiz. Eu da turma que
era um hectare de mombaça, um hectare de cana para poder começar e não tem conversa, né? E aos poucos a gente foi visualizando outros caminhos, etc., entendendo a coisa como um todo. Eu acho sim que é possível produzir leite a pasto, mas o que nós precisamos de destacar? Né? Isso precisa ficar bem claro, a gente precisa ser contundente nisso aí. Se as galinhas caipiras do mundo acabassem, qual que é o impacto no preço da carne de frango? Zero. O domingo ia ficar mais triste, mais nada, entendeu? Então, assim, o que eu penso em relação a isso? Que a gente vai ter, já está acontecendo a nuvem. As vacas, né, estão caminhando para ser fechadas, e o que vai definir a velocidade que isso vai acontecer é o preço da terra em cada região. Isso vai demorar a acontecer mais no Pará do que em Minas Gerais, vai demorar mais a acontecer no Pará, no Tocantins, em Rondônia, vai demorar mais a acontecer do que no Rio Grande do Sul e no Paraná. É o preço da terra, entendeu? É isso que vai... entendeu? É o preço da terra que vai definir isso. No Nordeste vai demorar mais a acontecer do que aqui. Mas tem movimentos em todas as regiões que vão acelerar essa operação. A necessidade de cobrir essa ociosidade da planta industrial nacional vai botar uma marcha nesse negócio. Isso vai acontecer mais rápido. Aqui, e o pior é que, bem que a gente avisou, uma hora não vai dar para nada, não vou ter que combinar mais. Vamos ter que fazer mais episódios e você vai visitar a gente em Toledo no nosso estúdio. Não tem dúvida disso. Ó, você vai arrepender de ter me convidado, porque todo mundo que me convida assusta comigo, eu vou mesmo. Você sabe que uma das coisas que mais me deixa feliz no Conversa com Leite é a quantia de coisa que a gente aprende com pessoas igual a você. Profissional experiente que fala o que tem que ser dito, não tem papa na língua, como se diz, e tem, com certeza, muito conhecimento de causa, que faz eu, como profissional, crescer e, com certeza, todo o nosso público também. Sim. Muito valorosa a nossa prosa, viu? Vou contar uma pro pessoal aqui, né? O Juliandro chegou para mim no começo e falou assim, Ronaldo, não adianta nós ficar combinando isso aí que nós estamos combinando, porque eu acho que essa prosa vai tomar outro rumo. E a gente anunciou no começo aqui as diferenças entre o leite de Minas e do Paraná, né? O podcast, falamos 2 minutos disso e depois falou o que deu para falar, né? Tem muito assunto bom, né? Mas eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade, né? Repetir os agradecimentos, agradecer todo o público do Conversa com Leite, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço os mamíferos aí que ficaram com a gente também. E a palavra está com você para a gente fazer o encerramento. Bem, amigos do Mamíferos, amigos do Conversa com Leite. Nosso programa existe, os nossos programas existem, tomo a liberdade de falar em teu nome também, é para levar a boa informação, levar o otimismo, levar a alegria, por que não assim dizer, para a nossa atividade leiteira, porque é um baita negócio, é um negócio lucrativo, é um negócio principalmente que envolve não só a racionalidade do dinheiro, mas também o coração de quem vive. E incentivem o nosso programa, curtindo, compartilhando, se inscrevendo nas nossas páginas, nos nossos canais. Porque tanto Conversa com Leite quanto Mamíferos existe essencialmente para levar a boa informação à nossa querida cadeia leiteira. E eu sou teu fã. E nós vamos com certeza repetir a dose desse programa em tantos outros, porque o conteúdo, com certeza, do nosso amigo Ronaldo Macedo é muito grande. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço aí, foi muito bom estar com você e tem que visitar a gente lá na Companhia do Leite também, no estúdio oficial do Mamíferos lá. Só convidar que eu vou. Já está convidado, vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Um abraço. Abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.